Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre tese e argumento. Eu escolhi um tema dentre muitos que são cotados como possíveis para ser tratado no Enem e vou estar construindo aqui tese e argumento desse tema. Na realidade, eu vou apresentar aqui duas tentativas, duas tentativas de tese e argumentos para mostrar que as possibilidades são inesgotáveis. Ou seja, você pode tentar várias vezes e ver qual das seleções de ideia ficou melhor para você usar na sua introdução, já que a introdução bem feita vai valorizar o seu texto e vai lhe ajudar a desenvolvê-lo com mais segurança. Eu escolhi o tema A Preservação da Saúde Mental no Mundo Globalizado. Aí eu tenho uma sugestão para você. Pense sobre o tema para formular sua tese e transforme esse tema numa pergunta, e aí você terá como formular bem os seus argumentos. Já que o tema é bastante abrangente, então eu vou fazer duas tentativas de produção de teses e argumento. A primeira tentativa, veja aqui comigo. Eu resolvi falar de forma bem abrangente e aí eu escolhi essa tese. Apenas uma pequena parcela da população nasce com doenças mentais, mas durante a vida, em consequência de vários fatores inerentes ao mundo globalizado, é possível desenvolvê-las. Aí eu retomo o tema, porque eu fiz o seguinte questionamento, usando o tema. O que deve ser feito para que se preserve a saúde mental no mundo globalizado? E aí pensei em respostas para isso e organizei meus argumentos assim, já com a retomada do tema. Para que se preserve uma mente saudável, é necessário que se tenha conhecimento sobre o que pode afetá-la de forma negativa e desequilibrá-la, e também uma conscientização de que a maioria dessas doenças podem ser tratadas e controladas, amenizando-se os problemas por elas causados. Então, minha primeira tentativa de introdução ficou assim. Apenas uma pequena parcela da população nasce com doenças mentais, mas durante a vida, em consequência de vários fatores inerentes ao mundo globalizado, é possível desenvolvê-las. Para se manter a mente saudável, é necessário conhecer sobre o que pode afetá-la de forma negativa e desequilibrá-la, e também uma conscientização de que a maioria dessas doenças podem ser tratadas e controladas, amenizando-se os problemas por elas causados. Se eu fosse desenvolver esse tema, eu ia fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento falando sobre essa necessidade de se conhecer sobre as doenças mentais com mais profundidade, de haver essa divulgação de todo o processo que envolve o tratamento dessas doenças. E no segundo parágrafo, eu iria falar sobre essa questão de conscientizar a sociedade, porque essas pessoas que têm doenças mentais, muitas vezes doenças adquiridas pela questão da sociedade globalizada, elas têm vergonha de procurar o tratamento por causa do preconceito que a sociedade tem com relação a pessoas que desenvolvem crise de ansiedade, depressão e coisas do tipo. Então é preciso haver uma conscientização sobre essa questão. Qual seria a proposta de intervenção válida para essa construção aí? É a formulação, de cartilhas pela Organização Mundial da Saúde ou por grupos de especialistas, psiquiatras ou psicólogos, para que a população tivesse conhecimento sobre as doenças mentais, tratamentos, sintomas, controles e etc. E a organização de postos de atendimento gratuito e especializados, com funcionamento adequado, que pudessem atender esses enfermos, né? E aí quem garantiria isso seriam os governos, tanto federais como estaduais e municipais. Agora vamos para a nossa segunda tentativa de produção de tese e argumentos, lembrando que o tema é a preservação da saúde mental no mundo globalizado. Então eu pensei aí na seguinte tese: qualquer tipo de doença que não seja devidamente tratada e contida tende a se agravar e possivelmente se alastrar. Isso é válido também para as doenças mentais. Eu pensei no seguinte questionamento para organizar os meus argumentos: o que pode ser feito para que se preserve a saúde mental no mundo globalizado?
E aí eu fiz a retomada do tema, já colocando aqui as minhas suposições, as minhas colocações. Nesse sentido, para que se preserve a saúde mental neste mundo globalizado, é indispensável que a população afetada encontre apoio público através de atendimento médico especializado e de leis que garantam a possibilidade de acolhimento e tratamento. Sendo assim, a segunda introdução que a gente tenta sobre esse tema ficaria assim: qualquer tipo de doença que não seja devidamente tratada e contida tende a se agravar e possivelmente se alastrar. Isso é válido também para as mentais. Nesse sentido, para que se preserve a saúde mental, neste mundo globalizado, é indispensável que a população afetada encontre apoio público através de atendimento médico especializado e de leis que garantam a possibilidade de acolhimento e tratamento. Se o tema fosse ser desenvolvido, a gente teria a seguinte construção de parágrafos. Um primeiro parágrafo de desenvolvimento falando sobre essa questão de um atendimento médico especializado que deve ser garantido a todos, deve ser público, deve ser gratuito, né? E um segundo parágrafo falando de leis, de construção de leis mais rígidas, né, com relação a preconceitos relacionados a esse tipo de pessoas, pessoas que sofrem dessas enfermidades, ou leis mais rígidas no sentido de garantir um atendimento, de garantir a questão financeira para o tratamento de doenças mentais. A proposta de intervenção, qual proposta de intervenção caberia aí nesse segundo tema? O incentivo financeiro, né, governamental ou até mesmo privado, né, empresas interessadas nessa questão, né, para que um maior número de profissionais pudessem se formar nessa área, né, e aí houvesse uma frente de combate, de prevenção a essas doenças mentais. Essa poderia ser uma proposta de intervenção. Outra proposta para essa questão aí seria a formulação de leis, né, pelos governantes, voltadas para o amparo às famílias e às pessoas atingidas pelas doenças mentais, para que elas tivessem condições de bancar o tratamento, de comprar medicação, né, de procurar especialistas, porque a maioria não procura porque não tem condições financeiras e não tem o apoio extra, né? Recebe um benefício, muitas vezes esse benefício é só para determinados tipos de doença e para outros tipos não, a pessoa não é beneficiada, e aí essas deveria ser geral, né, esse amparo legal, comprovada a doença, a pessoa ter esse acesso a esse amparo financeiro para procurar o tratamento. E aí leis que garantissem que essa pessoa e sua família teriam esse amparo para procurar esse devido tratamento. Vejam que eu poderia ter usado citações na minha introdução, dados estatísticos, referências históricas, mas eu quis construir duas possíveis introduções que você, aluno com pouco conhecimento de mundo, poderia construir tranquilamente. Usei aqui um conhecimento raso, superficial, construí duas possíveis introduções para o mesmo tema que qualquer um de vocês poderia construir e mostrei como vocês poderiam desenvolver todo esse texto até a proposta de intervenção. Então, é preciso dominar essa sequência, é preciso dominar essa estrutura, conhecer, exercitar, procurar dominar essa estrutura vai garantir a produção de textos aceitos pela banca examinadora de textos de sucesso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um tema com textos motivadores para vocês fazerem a tentativa de vocês de organizar tese, argumentos desse tema e depois unir eles formando a sua introdução. Não precisa o texto todo, só a introdução agora.